Olá, pessoal, bom dia para vocês. Sexta-feira, final da segunda semana de janeiro, agitadíssima semana com muitas coisas acontecendo. Ontem, por exemplo, quando se pensava que nada mais podia acontecer, porque já havia a decretação da liquidação de uma corretora de valores e uma administradora de fundos privados, vem o ministro Toffoli e nomeia 4 peritos para atuar com exclusividade na análise das provas coletadas pela Polícia Federal no Banco Master. De manhã, o ministro já tinha afastado a Polícia Federal das provas. Desde a véspera, ele já havia dito que o material deveria ser lacrado e entregue ao Supremo Tribunal Federal, deveria ser recolhido ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele mudou de ideia e o ministro Dias Toffoli está por ser entendido. Sabe? Hoje tem até editorial nos jornalões, aí, a Folha de São Paulo, dizendo que ele perdeu todas as condições de atuar no inquérito do Banco Master, que precisa ser devolvido à Justiça Federal, né? Aliás, ninguém entende mesmo por que isso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Porque os motivos apresentados para que o ministro avocasse esse processo são motivos que não encontram amparo naquilo que se conhece sobre os autos desse processo. E depois a impressão que dá, se você reparar nas atitudes erráticas desse ministro, é de que ele está tentando se precaver da divulgação de alguma coisa. Qual seria o segredo que o ministro Dias Toffoli guarda nos autos desse processo, né? Hoje nós vamos começar a discutir isso e começar a discutir também como é que agia essa grande quadrilha de banqueiros e de investidores que tinha mais de 300 bilhões de reais em fundos e que agia muitas vezes em conluio com o crime organizado. Pois este é o retrato mais fiel de um país que abriga, né, nesse escândalo, todas as conexões que podem ter, marginais que usam a política e que usam a rede de influências das mais altas esferas da República Brasileira para fazer negócios suspeitos, negócios espúrios. O Banco Master tem o condão de despertar talvez o maior escândalo bancário de toda a história do país, embora não seja em relação aos números, né, porque houve escândalos maiores, aí houve desvios maiores do que esse representado pelo banco. Bom, o dia começa com o Bolsonaro passando a sua primeira noite no presídio da Papuda. Aliás, é num anexo, um presídio militar que fica dentro do complexo da Papuda, numa cela que mais parece a suíte de um resort, porque tem 60 metros quadrados, espaço em que poderiam ser confinados 300 presos, a julgar pela lotação, pela superlotação do presídio da Papuda, né? E o ministro Alexandre de Moraes ontem, no bojo de um despacho com mais de 36 páginas, criticou com toda a aspereza possível as pessoas que detratam o sistema judiciário e que ficaram inventando que Bolsonaro é mantido numa solitária, que vinha sendo torturado, que vinha sendo negligenciado o seu atendimento médico. Esses são os assuntos mais importantes do dia de hoje. Temos outras informações aqui, mas vamos nos concentrar nessas. E uma curiosidade, né? O Smart Sampa, que é um projeto de integração de milhares de câmeras em São Paulo com bancos de dados de procurados pela Justiça, prendeu ontem a irmã do prefeito, uma mulher acusada de agredir com muita violência o próprio filho, de dirigir embriagada e que acabou caindo nas malhas da polícia graças ao reconhecimento do rosto dela por uma das câmeras instalada numa unidade de atendimento médico aqui em São Paulo. Bem, esses são os assuntos. Vou chamar o meu caro companheiro Alex Amorim aqui para conversar conosco também, porque nós temos aí conexões do Banco Master com o esporte. Nós temos hoje um impeachment que não se sabe se vai acontecer ou não, né, Alex? Bom dia para você. Dia movimentado também na seara do esporte, né? Isso mesmo, Panoso, bom dia a todos, bom dia à audiência, bom dia ao público. Sextamos finalmente e temos umas notícias envolvendo o Banco Master, Daniel Worcário, aliás, SAF do Atlético Mineiro, onde ele era alguns sócios. Ontem eu estava conversando com o Chico Pinheiro aqui na redação e ele falou, traz alguma notícia do nosso galão e a gente vai trazer essa notícia de uma forma bem suspeita. Essa notícia o Chico não esperava, né? Não mesmo, Panoso. Ele deve estar bem descontente aí com essa parte do noticiário, porque não tem nada a ver com o esporte, tem isso, diz respeito a picaretas mesmo, né? Que se aproximam dos times por causa dessas SAFs aí, safadas. Fala, Alex, qual é a conexão?
Então, Panunzio, ontem a Procuradoria-Geral ali da República apontou algumas suspeitas sobre o fundo ligado ali ao banqueiro Daniel Vocaro, que era o CEO ali do Banco Master, que investiu na SAF do Atlético Mineiro, onde ele e alguns sócios teriam um aporte com a maioridade ali sobre as ações do Galo. E nisso, Panunzio, o nome do fundo é Astral 95 e investiu cerca de 300 milhões de reais na SAF do Galo. Segundo a PGR, Panunzio, há indícios de que o fundo possa ter sido usado para ocultar a origem de recursos, que levantou questionamentos sobre o investimento ali no clube mineiro. E o Galão, nosso Galo, afirma que desconhece as irregularidades e diz que a operação é regular perante aos órgãos de controle. Então a gente tem que ficar mais de olho ali sobre esse comando ali do Daniel Vocaro e esse fundo de investimentos que investiu esse montante ali na SAF, o Panunzio. Muito bem. Bom, tirando isso, ainda temos um impeachment aqui no São Paulo, em São Paulo, né? Vai ser hoje. 240 conselheiros, é isso? Vão definir o futuro do Casares? Isso, 245 milhões, 245 conselheiros Panunzio, hoje 6h30 da tarde ali no Morumbi, ali na sede do São Paulo, vai ser feita a votação do impeachment do presidente Júlio Casares. Ontem eu estava fazendo a apuração, verificando as redes sociais, e a oposição, Panunzio, já diz que já tem os votos suficientes para o impeachment, e como a gente informou ontem, até mesmo seus aliados queriam que ele fizesse a renúncia do cargo. Hoje, provavelmente, a gente vai ter uma finalidade nesse caso pelo presidente Júlio Casares mais negativa para ele, Panunzio. Muito bom, tá bom. Então vocês veem que o futebol, que deveria ser uma seara, né? Do panis et circense, deveria ser o circense, mas está virando aí, enfim, carne de vaca essa história de escândalos aí, imbricando futebol com política e picaretagens em geral, né, Alex? Isso Bom, mesmo, vamos ver. Panunzio. Na segunda-feira a gente vai voltar aqui para ver se houve esse impeachment, se não houve, se ele se safou, se não se safou. Tudo indica que a situação dele é de um paciente terminal, então, né? A oposição Isso dizendo mesmo. que já tem aí os votos necessários, tudo mais. Beleza, Alex? Sim. E sobre futebol propriamente dito, temos alguma coisa? Então, Panunzio, primeiro eu vou começar com a notícia triste para depois passar os resultados que aconteceu ali no Campeonato Paulista. O Águia de Marabá, que é o time lá do Pará, ele estava jogando a Copinha e ele foi eliminado pelo Juventude. Ontem à noite ele estava a caminho do Pará e ali na BR-153, sentido Tocantins, o ônibus do clube se chocou com o caminhão. Segundo informações, o caminhão estava parado no acostamento e não tinha nenhuma sinalização ali informando que tinha algum problema com o veículo e o ônibus se chocou ali com o caminhão. E, infelizmente, o preparador físico ali do Águia de Marabá, Hecton Alves, faleceu, meus pêsames à família. O treinador do clube ele foi levado ao hospital em estado grave e o clube informou que não tem nenhum, entre os jogadores e a comissão técnica, não tem nenhum ferido grave, então foi essa fatalidade que levou o preparador físico do clube e o treinador a gente tem que ficar ligado porque ele está em observação por estado grave ali, Panunzio. Tomara que saia dessa, né? E que Isso saia mesmo. inteiro dessa. Sim. Tá bom, Alex. Então, beleza. Maravilha. Muito obrigado, viu, Alex? Boa sexta-feira, bom fim de semana para você. Na segunda-feira a gente volta aqui Vamos nessa, falando Panunzio. sobre impeachment do São Paulo e tudo mais que acontecer na seara do esporte. Vou agora falar com vocês sobre a meteorologia rapidamente, né? Nós temos aí previsão de chuva, muito calor aqui no Sudeste. Olha, o mapa da meteorologia hoje volta a trazer anúncios em tom alaranjado, que significa que podem ocorrer fenômenos meteorológicos muito severos e que podem colocar em risco circulação de veículos, a economia, lavouras, etc, etc. Aqui no norte, olha, o alerta é de chuvas intensas, né, na região de Manaus, no centro do estado do Amazonas e depois aqui no sul também, todo o estado de Porto Alegre hoje, né, na conformação da sua fronteira até o norte, tempestades. Vamos ver o que diz aqui esse anúncio, porque toda vez que aparece isso sobre o sul, é confusão grande. Vamos lá. Chuvas de entre 30 a 60 milímetros numa única hora, podendo chegar até 100 milímetros por dia, que significa 100 litros de água por metro quadrado de área. Ventos intensos de até 100 km por hora, que vão trazer risco de queda de granizo, corte de energia, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. Portanto, os gaúchos que estão sofrendo com o calorão lá, que se acautelem, né? E
Bom, vamos agora para as temperaturas, para a gente saber como é que vai ser o calorão dessa semana. E o fim de semana promete ser mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Olha, no mapa aqui da previsão da manhã, aparece essa mancha cinza aqui no sulzinho do Rio Grande do Sul, né? E uma mancha verde de tom mais claro. Quanto mais escuro, mais chove, tá? Aqui sobre o estado de São Paulo, uma parte do Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás e o biquinho do Triângulo Mineiro, também previsão de chuvas torrenciais. Vamos para as temperaturas. Porto Alegre terá 33 graus de temperatura, com pancadas de chuva isoladas. Em Florianópolis, a temperatura vai chegar a 34, também com trovoadas e chuva. Em Curitiba, o calor será de 31 graus nas horas mais quentes. Aqui em São Paulo, a temperatura chega a 30 graus. No Rio de Janeiro vai a 37. O pessoal lá no Rio de Janeiro está pagando caro para ficar no ar-condicionado, né? Porque está muito quente mesmo. E lá em Vitória, 30 graus Celsius de temperatura, também deve ocorrer pancadas de chuvas. Agora vamos aqui para Belo Horizonte. Belo Horizonte também previsão de 30 graus. Não, para a infelicidade dos meus conterrâneos mineiros aqui, não tem previsão de chuva, só de tempo nublado lá em Belo Horizonte, com calor abafado de 30 graus, tá? Mato Grosso do Sul, máxima de 31, com chuva na previsão. Cuiabá, a mesma coisa, só que a temperatura chega aos 35. Em Goiânia, a máxima será de 32, em Brasília de 29 graus. Não tem previsão de chuva para Brasília, tá? Cuiabá, eu já falei, 35 graus de temperatura. Porto Velho, 30 graus, pancadas de chuva isoladas. Em Rio Branco, muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Manaus, temperatura de 33 graus, chove também, chove em todo o norte do país. Em Boa Vista, muitas nuvens, chuva isolada, 34 graus. Em Macapá, 33. Em Belém do Pará, 33 graus de temperatura. Em São Luís, 32. E em Palmas, no Tocantins, 34 graus. Vamos ver aqui em Teresina. Teresina vai a 35, realmente. Não é a capital mais quente do país uma outra vez, tá? Nuvens e chuva isolada no horizonte. Fortaleza, nuvens, chuva isolada, 33. Chove em todo o litoral do Nordeste hoje, tá? A previsão é de chuva para todas as capitais. Em Natal, a máxima terá 31 graus. Vamos aqui agora ver aqui na Paraíba, em João Pessoa, 30 graus. Em Recife, 29. Em Maceió, 30. Em Aracaju, 29 graus. E em Salvador, 31 graus Celsius. Esse aqui será o tempo ao longo do dia de hoje. E nessa faixa amarela aqui, olha, no centro do mapa, adivinha o que vai acontecer? Nada, né? Só baixa umidade do ar, baixa para baixíssima umidade do ar, numa região que está precisando desesperadamente de chuva. E agora vamos começar o noticiário pela capa do nosso site, do iclnoticias.com.br, tá? A manchete principal não poderia ser outra, né? Moraes transfere Jair Bolsonaro da sede da PF para Papudinha. E a nova cela dele, como eu falei, parece a suíte de um castelo, né? São 60 metros quadrados. A Papuda tem celas que tem 10 presos em 6 metros quadrados. Então, em 60 metros quadrados, seria possível colocar 360 presos, né? É uma conta estranha, mas ela serve para ressaltar o tamanho do privilégio de Bolsonaro e dos demais que estão lá, Silvinei Marques e Anderson Torres, que vão ser companheiros dessa fase de presidiário de Jair Bolsonaro, tá? Temos também aqui um artigo do Cacai que você precisa ler. O Cacai comemorando aí, ele que é um grande advogado criminalista, comemorando o encarceramento do Bolsonaro na Papuda, que aliás é um desejo cristalizado, né, de uma boa parcela da opinião pública brasileira. Bolsonaro na Papuda virou até o bordão das manifestações de rua e finalmente isso se concretiza e se materializa. Agora, a ida dele para Papuda não é algo que desagrade ao próprio Bolsonaro, pelo que se sabe, e à família dele, que obviamente não vai parar de reclamar, mas que encheu o saco do Alexandre de Moraes por causa de problemas absolutamente comezinhos e pequenos, sabe? Por exemplo, o barulhinho do ar-condicionado, que era um ar-condicionado desses mais modernos, que tem um sprint, que chama, né? Split, sei lá como é que é o nome disso, mas enfim, é uma máquina silenciosa, né? E a condensadora que fica do lado de fora, que não tem ruído nenhum. Mas para o príncipe Bolsonaro estava terrível, que não conseguia dormir e tudo mais. E agora ele vai ter uma cela, que na verdade não é uma cela, são 4 cômodos muito confortáveis. Ali poderiam ser abrigados 4 presos, todos eles da Polícia Militar,
mas ele vai ficar sozinho, como estão também o Anderson Torres e o Silvinei Marques, tá? A gente vai mostrar para vocês como é que é a cela daqui a pouco. Voltando aqui para os destaques do dia de hoje, na capa do ICL, a liquidação da REAG. REAG que mudou de nome, virou DTVM, não sei o quê, ficou o nome completo, mas é a mesma REAG de sempre, a maior corretora, a maior administradora de fundos do Brasil, e que várias operações da Polícia Federal, carbono oculto, compliance, etc., apontam como sendo aqui uma espécie de banca do crime organizado do Brasil. Tanto do crime organizado mesmo, do tráfico, baseado no tráfico de drogas, quanto do crime da corrupção, né? E em função dessa história toda aqui, o ministro Toffoli parece ter enlouquecido completamente na condução de uma investigação com a qual, a rigor, o Supremo Tribunal Federal não teria que ter nada a ver, porque vinha acontecendo na Justiça Federal, né? E quando apareceu um deputado que foi citado, mas é uma citação que não justificaria, segundo os advogados com quem eu conversei, a vocação desse processo para o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então nós vamos falar bastante sobre isso. Ontem foram 2 corretoras liquidadas, né? Quer dizer, uma corretora e uma administradora de fundos, e aí começam a aparecer as consequências na área da política, porque é onde está o ponto sensível dessa história toda, que aponta para ser o maior escândalo financeiro de toda a história do país por causa do tamanho da teia que envolve políticos, políticas, instituições, tribunais, Tribunal de Contas, enfim, uma confusão dos diabos. E o senador Renan Calheiros, aqui outro destaque, está querendo criar um grupo de trabalho para que o Senado possa acompanhar de perto as investigações do Banco Master, né? Será que isso vai virar uma CPI? Essa é uma daquelas CPIs que, ainda que sejam só pura especulação, vai render muito assunto, né? Até porque está todo mundo enfiado nessa história toda. E é justamente aí que reside o perigo dessa situação, porque quando todo mundo está encrencado, a probabilidade de que nada aconteça é gigantesca, né? Bom, vamos falar sobre os destaques secundários aqui. Damares e Malafaia trocando bicadas aqui pela internet, né? A senadora Damares mostrou na internet os nomes das igrejas pentecostais enroladíssimas, né, com a CPI do INSS, e o pastor Malafaia acabou atacando severamente ela na internet. Nós vamos ver tudo isso hoje. E olha só que coisa engraçada, né? Aqui em São Paulo, o prefeito se orgulha, o Ricardo Nunes se orgulha de ter montado um programa que é um programa inteligente. Aliás, é bastante interessante esse programa, porque ele integra milhares de câmeras em São Paulo e essas câmeras, elas trabalham vinculadas a um banco de dados que faz a identificação visual de pessoas que são procuradas pela justiça. E ontem, quem foi que essas câmeras pegaram? A irmã do próprio prefeito, uma mulher que tem várias anotações policiais, que já foi condenada várias vezes por dirigir embriagado e por espancar o próprio filho, com uma violência incrível. Daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre isso, tá bom? Nós temos o registro de mais uma chacina lá no Rio de Janeiro, está aqui o registro. Operação policial termina em chacina de moradores do Salgueiro, que ficaram também sem luz e sem internet. E mais uma medida saneadora do ministro Flávio Dino, que proibiu o envio de emendas para ONGs que são ligadas a parentes de parlamentares. É mole? O Brasil é isso que dizia o ministro Euri Zavascki. Quando você acha uma pena e puxa, sai uma galinha, sempre. Quer dizer, qualquer indício leva a um escândalo maior. Eu vou começar chamando o Kleber Lourenço para falar comigo sobre alguns assuntos do dia de hoje. Quero saber do Alex se o Kleber já está pronto. Opa, bom dia, doutor Kleber. Bom dia, Panunzio. Tudo bom, Kleber? Tudo ótimo. Kleber, o que está acontecendo no mundo evangélico, já que você é um sujeito religioso que acompanha detidamente os assuntos? O que o Malafaia está batendo na Damares, a Damares batendo no Malafaia? Olha, é uma confusão ali bíblica, de proporções bíblicas, Panunzio. Pô, essa é. Mas a gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso ontem, mas ao longo do dia a gente teve desdobramentos sobre isso. O deputado Rogério Correia apresentou um requerimento que será protocolado ao retorno do recesso legislativo, onde ele vai pedir uma cariação entre
o pastor Silas Malafaia e a senadora Damares Alves. A ideia é colocar em conflito, discutir ali as alegações tanto do pastor de que as igrejas não estariam envolvidas, quanto as alegações defendidas por Damares sobre o possível envolvimento de agremiações evangélicas no escândalo do INSS e a forma como isso se conecta também ao caso do Banco Master. É interessante também ressaltar que os requerimentos que a Damares utilizou para embasar a sua denúncia, a lista que ela fez, são todos baseados em requerimentos do próprio deputado Rogério Correia, que requeriu ali tanto o relatório de inteligência financeira, quanto a convocação dos pastores ali, César Bellucci, André Valadão, Fabiano Zettel, e também pediu relatório de inteligência financeira das igrejas, Set Church, que é do Ministério Deus é Fiel, e também da Igreja Campo de Analote e também a Lagoinha. Poxa vida. Agora, o que o Malafaia achou tão ruim que a senadora Damares fez? Foi nominar essas igrejas? É isso? Porque eu vi o tweet da senadora, aliás, eu vou procurar ele por aqui, e o que ela fez foi informar os nomes das igrejas que estão com investigação, com depoimentos, com oitivas previstas na própria CPI, pedidas, né? Por enquanto nem são aprovadas, não é isso, Kleber? Na verdade, o estopim da confusão toda se deu por causa de uma primeira alegação de uma entrevista da senadora falando sobre o possível envolvimento das igrejas. Ela não tinha nomeado ninguém até então. Aí o pastor fez um vídeo daqueles bem estridentes que ele adora fazer, com gritinho, chilique, tremedeira e tudo que é possível, e instou a senadora a apresentar provas e os nomes de quais seriam as igrejas e os pastores que teriam ali um possível envolvimento com o esquema do INSS. E aí ela apresentou essa lista de requerimentos, que são os requerimentos do deputado Rogério Correia, do PT, de Minas Gerais. Então, veja só como as coisas vão tomando uma proporção, Panunzio. Pois é, eu vou mostrar para vocês aqui a tuitada dela, porque foi isso aqui que gerou toda a confusão. Tá aqui, inclusive, ela publicou como uma nota à imprensa no X, né, Kleber? E ela nomina aqui, olha, aliás, ela enumera os requerimentos, né? Transferência de sigilo da Adoração Church, transferência da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Renovo, transferência de sigilo, tá? Transferência de sigilo do Ministério Deus é Fiel Church, que é a Set Church, eu acho engraçado o nome dessa igreja, porque o 7 deles é do número 7 mesmo? Você que é especialista em teologia neopentecostal, Kleber? Na volta eu te digo isso, Panunzio. Peguei o Kleber agora, hein? O que mais? Olha, tem muita gente aqui, hein? Convite ao senhor César Bellucci Nascimento, líder religioso, para comparecer à CPI. André Machado Valadão, que é o André Valadão, que é o cara da igreja do Nicolas Ferreira, né? Convite ao Péricles Albino, ao Fabiano Zettel, que é quem é o genro do Vorcaro. Aqui começa, né, as sacanagens todas do mundo pretensamente religioso, que na verdade é um mundo empresarial, com esses escândalos todos dos bancos, né? Kleber, bom, e sobre a consequência disso lá no Senado, o senador Renan Calheiros agora está querendo acompanhar de perto as investigações do Banco Master, né? Não tem relação com as igrejas, mas tem relação com o que está acontecendo na Igreja da Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, onde um ministro enlouquecido despacha as ordens mais absurdas da história do judiciário brasileiro, né? O que o Renan quer com a criação de um grupo para acompanhar essa investigação? Isso. O senador Renan Calheiros, que é presidente da Comissão de Atividades Econômicas do Senado, ele apresentou ali uma normativa para a criação desse grupo de trabalho, que será composto pelos senadores Fernando Farias, Eduardo Braga, Esperidião Amin, Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira, Leila Barros e Damares Alves, é como se fosse uma espécie de observadores externos da investigação. Diante de tudo que está acontecendo, indas e vindas de Toffoli, não pode PF, depois pode PF, os materiais vão ficar no STF, vão ficar no Ministério Público, enfim. Diante de todas essas confusões, o senador Renan Calheiros achou por bem criar esse grupo de trabalho que vai ficar sob coordenação da Comissão de Atividade Econômica do Senado, para conseguir também fiscalizar um pouco da operação. Então, com esse grupo de trabalho, eles vão poder fazer pedidos formais de informação, proposições legislativas relacionadas ao tema, e, na prática, a decisão abre caminho para que o Senado avance sobre o caso de maneira coordenada. Então, podendo fazer questionamentos mais específicos e mais precisos e diretos às partes envolvidas na investigação. Beleza. Por hoje é isso, né, Kleber? Você tem mais alguma coisa?
um último ponto importantíssimo, para não dizer que eu queria só lembrar que acabou ontem o prazo para que o Exército desse explicações sobre qual seria o trabalho do general Mário Fernandes, ali no setor de doutrinação do Exército. E, até o momento, o Exército também não respondeu aos nossos pedidos aqui do ICL de esclarecimento sobre qual será o trabalho tanto do general Mário Fernandes quanto do Paulo Sérgio Nogueira, ambos condenados por golpe. Mais uma vez ali, já digo isso com certo pesar, porque mostra que o Exército, apesar de tudo que acontece, de todas as investigações, condenações, continua ali sendo um inimigo venal da transparência e da abertura de dados públicos e também da prestação de contas à sociedade. Então é uma vergonha que a gente tem isso acontecendo e eles agindo como se eles estivessem num período de ditadura onde eles se julgam que não é necessário prestar contas à sociedade. Bom, de qualquer forma, prestaram contas ao Supremo Tribunal Federal. Agora é um absurdo mesmo. E o absurdo maior ainda é o Supremo pedir explicações depois de ter autorizado algo que ele não sabia o que era, né? Já foi autorizada. O Mário Fernandes hoje é o grande guru ideólogo dos alunos. E o que não fica claro para nós é que eles pediram esclarecimentos sobre o caso do Mário Fernandes, mas não sobre o caso do Paulo Sérgio Nogueira, que também não está claro ali muito bem o que vai fazer. Em ambos os casos, ficou uma coisa meio etérea. Vão ler alguns livros, propor revisões, propor leituras, mas tá, e aí? Só que só foi pedido do caso do Mário Fernandes ali, e mesmo assim esses esclarecimentos não são abertos ao público, uma vergonha. Muito bom, Kleber. Obrigado, viu? Boa sexta-feira para você, juízo, no fim de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui. Calma, ainda falta muito para o carnaval. Falta. Mas sei que o pessoal está se preparando já. Até mais, Panuzzi. Bom final de semana. Tchau. Obrigado. Pessoal, Bolsonaro está na papuda. Você queria, finalmente você ainda não viu, vai ver. Nós vamos apresentar aqui a cela em que o Bolsonaro vai ficar hospedado. Repare bem. Aliás, na revista Liberta dessa semana, eu estou fazendo lá uma matéria que é mais ou menos um raio-x sobre as condições dos presidiários brasileiros, que são quase 1 milhão. Hoje o Brasil é um país que encarcera muita gente, uma legislação penal absolutamente encarceradora, né? E os presídios brasileiros têm as piores e mais desumanas condições, né? Diante dessas condições, é até ridículo ouvir a família do Bolsonaro reclamar: mas o ar-condicionado está fazendo barulho. Mas tem que levar a comida dele todo dia. Por quê? Porque ele não come a comida da Polícia Federal. Paranoico pra caramba, morre de medo de ser envenenado, né? E aí reclama: mas não tem Smart TV. Qual dos outros 900 e tantos mil presos tem esse tipo de privilégio, né? Só para vocês terem uma ideia, tem celas na Papuda que abrigam 6 presos em 6 metros quadrados. Sabe quanto é isso? Isso é nada, é 1 metro quadrado por cada preso, o cara tem que dormir em pé, né? E o Bolsonaro não, no conforto dele lá tinha cama, tinha frigobar, tinha todo o conforto ali, uma televisão, tudo bem, não é Smart TV, mas Smart TV, vamos ser francos, é uma esperteza a mais, né? Por quê? A Smart TV tem que estar conectada à internet, ela permite interatividade. E ontem o ministro Xandão cortou o barato dele, né? Mandou ele lá para Papudinha, que é um anexo do sistema penitenciário da Papuda, onde são presos militares, né? Na cela onde está lá o príncipe Bolsonaro, né, o maior presidiário da história do Brasil, poderiam estar outras 4 pessoas muito confortavelmente instaladas, né? Com sanitários individuais, com geladeira, com televisão, com espaço, tem até um quintalzinho lá. Olha só o conforto. Eu vou pedir para o Alex rodar para mim o vídeo, para a gente ver, fazer um passeio por essa cela, imagens que foram liberadas, inclusive, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Está pronto aí, Alex? Se tiver, pode soltar. Então vamos lá. Eu vou. Solta no ar, por favor, que eu vou mostrar para vocês. Olha, a imagem começa com a vista de fora. Vocês podem ver aí que a cela tem... é como se fosse uma garagem. Não é uma garagem, porque é uma cela, né? Tem um muro de grades, todo cercado por esse arame farpado aí. Aí tem uma área externa, né? Uma espécie de quintalzinho abrigado, uma varanda. E agora a gente vai entrar por essa porta aí para mostrar, olha, uma sala, né, cadeira de secretária, a cama, e esse corredor dá acesso aos outros 4 cômodos dessa cela. Isso é uma cela só, tá, gente? Olha, essa aí tem uma geladeira, na outra é uma espécie de cozinha, né, que tem aí, ó, aguinha gelada, pia, aí é uma lavanderia, e aí tá um banheiro com 3 privadas, né, chuveiros e tudo mais. Quer dizer, o Bolsonaro, ó, pia, tá vendo só?
muito confortável. Quem dera que todo presidiário do Brasil tivesse um espaço como esse. Provavelmente muitos deles nem iam querer sair da cadeia, porque é muito melhor do que as condições de habitação de boa parte da população, né? Aliás, o Alex está me dizendo aqui como é que a cela do Pablo Escobar era igualzinha a essa, é? Fala no ar, Alex, para todo mundo ouvir. Pode falar. Deixa eu chamar o Alex aqui. Estou aqui. Vai falar sobre o Pablo Escobar. Nós estamos falando de Bolsonaro, ele vai falar do Pablo Escobar. Fala, Alex. Então, quem acompanha a série Narcos e tudo sabe que quando o Pablo Escobar foi preso, uma das exigências dele foi construir um presídio para ele. Que a gente, apurando, fazendo ali a análise da série, vê que não era um presídio, e sim era uma mansão dele que ele comandava e mandava e desmandava ali na Colômbia, lá dentro daquele presídio, Panuso. Pois é. Queria todo o conforto e teve, né? O ex-senador Luiz Estevão deve estar com inveja, porque ele gastou uma grana lá na Papuda, mandando reformar uma ala inteira para ter mais conforto. Mas nem de longe ele teve essa condição que estão dando ao Bolsonaro. Apesar disso tudo, desse conforto todo, a família do Bolsonaro tripudiou sobre o Poder Judiciário, espalhando aí infâmias, dizendo que o Bolsonaro estava numa solitária, que estava sendo torturado e tudo mais. O Xandão ontem fez um arrazoado no seu despacho de 36 laudas, descendo o pau nessa gente que detrata o judiciário injustamente. Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês as anotações do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes disso, Alex, me informa se o Lula já está pronto, porque nós temos um assunto prioritário sobre esse, tá? Vou chamar o Lula. Então, Lula, bom dia, meu amigo, querido. Lula ontem teve aqui em São Paulo, rapidamente dando uma incerta aí, que vai render muitas novidades para o futuro, né, Lula? Não posso nem falar o que é, até porque ele não me contou, tá? Com medo da minha língua solta aqui. Tudo bem, Lula? Foi boa a sua viagem aqui? Foi produtiva ou não? Fábio, boa, produtiva, já teve um pedaço do resultado dela publicado ontem no site, você chamou aí a matéria, que é em relação à REAG, né? Como funcionava a REAG e quais são as desconfianças da Polícia Federal e do Ministério Público e da fiscalização do Banco Central em relação a essa gestora de fundos, uma das maiores, talvez a maior gestora independente de fundos do Brasil, que foi liquidada ontem de manhã. Mas aí agora vem uma segunda parte, Fábio. A estrutura de funcionamento está lá. O que é que preocupa o grupo de controle da REAG? A REAG foi fundada pelo João Carlos Mansur, empresário, né? E ele se aproximou, a partir dela, do Nelson Tanuri, investidor, empresário brasileiro muito polêmico, e do Maurício Quadrado, banqueiro, investidor, também integrante de vários outros escândalos. Depois disso, eles se aproximaram, essa trinca se aproximou de outra trinca, Daniel Vorcaro, Augusto Lima, né, do Banco Master, e Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e gestor e operador de vários sistemas esquisitos de investimento e de financiamento. E a ele se juntou, né, um personagem de Minas Gerais chamado Mineiro, né, que tinha como missão criar um sistema midiático que servisse a esse grupo nos investimentos fraudulentos nos quais eles operavam com irregularidades bancárias. O que preocupa essa turma? Todas as ações da Polícia Federal, do Ministério Público e da fiscalização do Banco Central, desde o dia 18 de dezembro do ano passado, quando ocorreu a primeira fase da Operação Compliance Zero, que levou para a cadeia o Daniel Vorcaro, o Augusto Lima, alguns diretores do Banco Master, e começou essa operação para se entrar no caixa do Banco Master e das operações que eles tinham com instituições como o BRB, por exemplo, aqui em Brasília, com as quais tinham feito uma ficção de investimento, uma troca de ações de 12,2 bilhões de reais, que gerou a Operação Compliance Zero dessa semana,
a fase 2 da Compliance Zero e a liquidação extrajudicial da REAG ocorrida ontem. Há um delator, né? Essa é uma certeza, né, dos ex-controladores do Master e da turma da REAG, que há um delator entre eles. Eles não sabem quem é. Né? Por quê? Porque há um delator entre eles, é a certeza que eles têm. Né? E a desconfiança que eles têm é que esse delator seja Silvano Gertzel, que era o presidente, o CEO, né, o controlador, né, de todas as operações da REAG até o dia 28 de agosto, quando ocorreu a Operação Carbono Oculto. Né? Na Operação Carbono Oculto, a REAG já surge como uma operadora e gestora de fundos que estavam, em alguma medida, ligados ao crime organizado. Né? Então, ali se há uma exposição à REAG, e dentro da REAG há uma exposição do Silvano Gertzel, que é um profissional de mercado com mais de 30 anos de atuação, foi integrante da mesa de operações do Dresdner Bank aqui no Brasil, né, e de outras instituições como o Banco Fator, né, e é um profissional que tem uma carreira consolidada no mercado e ficou muito abalado com aquelas primeiras operações. Ele saiu do controle da REAG, a REAG virou companhia, a REAG passou a se chamar Companhia Brasileira de Serviços Financeiros, CBSF, né, que foi a denominação que foi liquidada ontem, né, mas ela é a antiga REAG DTVM, distribuidora de títulos e valores mobiliários. Só que quem está na fiscalização, quem está operando a investigação, sabe exatamente o que procura e tem desfeito operações fraudulentas numa velocidade que os antigos controladores do Master e da REAG têm certeza que a informação vem de dentro. Porque agora, Lula, por exemplo... Eles só vão na certa, né? A Polícia Federal está marcando... Só vão na certa. Todo chute é gol. Exatamente, todo chute é gol. Agora mesmo, enquanto a gente está conversando aqui, o jornal o Globo acabou de subir uma manchete com a história de um espanhol que é treinador de um time na Índia, que passou por Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, ele criou uma empresa, essa empresa em Abu Dhabi se tornou sócia, e ele não sabe como, porque ele nunca teve empresa no Brasil, tornou-se sócia de uma empresa aqui no Brasil. Essa empresa aqui no Brasil acabou pegando um empréstimo que ele jura que nunca pegou, né, no Banco Master. Esse empréstimo virou uma operação de 468 milhões de reais, e essa operação de 468 milhões de reais obrigava que essa empresa desse técnico espanhol, que agora está sendo investigado pelo Banco Central Brasileiro, ele investisse em fundos do Banco Master, né, através da REAG, exclusivamente. Então, a sofisticação, né, dessa operação, para que ela seja inteiramente deslindada, como está sendo, como está mostrando essa reportagem do jornal o Globo, agora de manhã, só ocorre porque tem informação vazando de dentro. E aí, então, eles têm certeza de que há um delator e têm a desconfiança que o delator é essa personagem que até agosto estava no coração das operações, né? E toda a defesa do Banco Master, do Nelson Tanuri, que, aliás, se manifestou na madrugada de hoje pela primeira vez, o empresário Nelson Tanuri, que é tido como uma personagem das mais arrogantes, ousadas e arrojadas, né, na sedição, né, das empresas nas quais investe, porque ele é tido como uma pessoa que identifica empresas em dificuldade, faz uma alavancagem financeira
para entrar como sócio daquelas empresas, depois ele faz uma gestão corrosiva contra os sócios minoritários, acaba se tornando o sócio gestor daquela empresa em que ele atua e depois ele repassa aquela empresa numa outra operação, num esquema que vai pegando empréstimos e pagando empréstimo velho com empréstimo novo, gerando o que no mercado, Fábio, se chama esquema Ponzi, né? Pirâmide financeira. Né? Esse é um movimento tradicional do mercado, que é isso que está em investigação na REAG, agora, desde ontem, e que estava no cerne de toda a operação, né, do Banco Master. Então é por isso que o ministro Fernando Haddad falou, possivelmente é o maior escândalo de fraude financeira da história do país. Sem dúvida, né, esse caso do Banco Master é já o maior escândalo de fraude financeira. Lula, escândalo que está gerando comportamentos erráticos e super esquisitos. Vamos falar o português correto, né? Parece coisa de maluco o que o ministro Dias Toffoli está fazendo lá, né, na condução desse processo. Ninguém está entendendo nada. O ministro agora se arroga da condição de juiz de instrução, passou a proibir a perícia de provas, entregou as provas, nomeando peritos. São movimentos completamente anômalos. E olha, eu conversei com 2 advogados ontem, muito importantes, 2 criminalistas, estão dizendo que esses movimentos erráticos do ministro podem levar, inclusive, à invalidação dessas provas, né? Provas que foram colhidas com tanto afinco ao longo de um trabalho de investigação espetacular da Polícia Federal. Aí vem uma pergunta, talvez você já possa responder, não sei se pode ou não, se já tem os elementos. O que preocupa tanto o ministro Toffoli nesse negócio? Por que ele está cercando de todos os lados o processo do Banco Master? O que ele teme que venha a público nessas investigações, Lula? Fábio, primeiro, não há justificativa para essa ação do Banco Master estar no Supremo Tribunal Federal. Ela começa na Justiça Federal, depois a defesa do Daniel Worcaro pede que ela suba para o Supremo Tribunal Federal, porque existia um contrato não assinado, né, entre o Daniel Worcaro e o deputado João Carlos Bacelar, da Bahia, né, deputado do União Brasil, se eu não me engano, da Bahia, de compra. O deputado se comprometia a comprar por 250 milhões de reais uma fazenda de, acho que 10 mil alqueires, né, na região de Trancoso, no sul da Bahia, na praia, aonde seria construído um resort, né, um empreendimento de 750 milhões de reais. Esse contrato existia mas era uma minuta apenas, entre os documentos apreendidos na casa do Daniel Worcaro no primeiro dia da operação, no dia 18 de dezembro. E aí, como um deputado tem foro especial, isso deveria subir para o Supremo Tribunal Federal. Esse era o argumento. O contrato não tinha nenhuma importância, nenhuma relevância, porque não houve nenhum efeito financeiro, né, e troca de capitais e troca de depósitos, pagamento entre o João Carlos Bacelar e o Daniel Worcaro, e o João Carlos Bacelar não é investigado. Então, isso já é argumento para que desça. Porém, há toda uma confusão de informações entre não só o ministro Dias Toffoli, mas outros ministros do Supremo, que têm parentes que advogam ou advogaram para o Banco Master, com contratos, e há uma suspeita de que o celular do Daniel Worcaro e também do Augusto Lima, o sócio dele no Banco Master, e que é casado com a Flávia Arruda, agora hoje em dia Flávia Pérez, que foi mulher do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que foi ministra do Jair Bolsonaro, da articulação política. Há uma suspeita de que nesses celulares, que ainda não tiveram seus conteúdos integralmente extraídos,
haja informações que cheguem, né, nos escalões superiores do Judiciário, né, e também do Congresso Nacional. Mas isso é uma suspeita, não há uma certeza, né? Então é o temor dessa suspeita, e aí a alegação do ministro Toffoli internamente é melhor que essas provas estejam custodiadas no Supremo Tribunal Federal, porque daqui elas não podem ser invalidadas no futuro, né? Esse é o argumento técnico que ele usa, por isso que vamos manter isso aqui, para evitar a invalidação das provas. Agora, esse argumento técnico, ele não fica de pé diante da realidade, porque o que está acontecendo é um barramento, é uma dificultação, né, ao processo de apuração, né, que já deveria estar mais avançado por parte dos investigadores da Polícia Federal e do Departamento de Auditoria e Fiscalização do Banco Central. Bom, tá ficando tão feio para o ministro, sabe? Tá ficando feio, né? Que hoje tem até editorial na Folha de São Paulo, editorial que há muito tempo a gente já não... Aliás, a Folha não tem importância nenhuma, mas o fato de haver um editorial na Folha de São Paulo é ainda relevante, né? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela, deixa eu colocar na tela cheia, só para vocês, não vou ler tudo não, mas tá aí, olha, bota para mim, por favor, Alex. Ó, Toffoli deve se afastar do caso Master, né? A Folha está dizendo aqui, ó, o ministro Dias Toffoli perdeu todas as condições necessárias para arbitrar com imparcialidade e diligência técnica o estrepitoso escândalo do Banco Master. Quer dizer, e é uma pancada atrás da outra. Lula, deixa eu te perguntar Fábio, mais uma coisa. Mas aí me deixa explicar o contexto, claro, então, disso. Porque pode, nós sabemos, esse editorial é importante, é relevante, e há na Folha de São Paulo uma torcida interna para que esse caso avance cada vez mais. Porque lembremos que a Folha de São Paulo hoje é um jornal que pertence a um banco também. A Folha de São Paulo hoje é o jornal do PagBank. O PagBank é a empresa que está na cabeça da estrutura empresarial que contém Folha de São Paulo e UOL. O PagBank é do Luiz Frias, controlador de todo esse grupo. E na REAG, nós temos como integrante desse grupo de controle um mineiro que se chama Flávio Carneiro, na verdade. Ele é o organizador, o estruturador de uma empresa de pagamentos também, que se chama Entrepay, né? Essa Entrepay, por meio dela, é que ele faz os investimentos na área de mídia e é uma empresa de pagamento de maquininhas também. Então tem uma disputa lá. E dentro da REAG, como sócio investidor em vários investimentos, havia até o dia 18 de dezembro do ano passado, o grupo JBS, né? O grupo JBS do Joesley, do Wesley Batista e do José Batista Júnior, o Júnior da Friboi, o irmão mais velho deles, que são sócios da PicPay. A PicPay, que também é uma empresa gestora de pagamentos, que é deles e que é a mais bem-sucedida de todo o mercado, também estava lá. Então há uma briga, vamos dizer assim, a briga das maquininhas, a briga das fintechs, né? Nesse caso aí, atravessando o caso Master REAG, há essa disputa. E isso explica o editorial da Folha de São Paulo. E aí, para a gente encerrar isso aqui, como eles são espertíssimos, tão ousados quanto essa turma que foi pega agora no caso REAG Master, BRB também, temos que colocar aqui, o Joesley e o Wesley Batista, eles de 18 de dezembro para cá, eles zeraram todas as posições que eles tinham de investimentos, de recursos em fundos administrados pelo REAG e transferiram tudo para o Bradesco, que se tornou agora o grande operador, o grande gestor dos fundos da família Batista do JBS. Então, Fábio, esse caso ele ainda vai perdurar,
mas ele está entrando profundamente em várias camadas, né, do sistema financeiro brasileiro e desse grupo, né, que eu não chamo de elite, eu chamo de andar superior da sociedade brasileira, porque não é elite. Elite tem outras acepções, né? Então está entrando de maneira muito profunda, né, no subsolo, no submundo, nos porões desse andar superior da sociedade brasileira. E tem também, só para completar, não vai dar tempo da gente falar hoje, que eu preciso devolver o tempo para a programação, a história estranha de um resort no norte do Paraná chamado Taiaiá, mas essa a gente não vai contar hoje, a gente vai falar sobre isso na segunda-feira, tá bom, Lula? Porque o nosso tempo, infelizmente, perfeito, está maravilha. Um abração, Lula, obrigado. Maravilha. Estou louco para ver, eu sei que vem novidade aí na Revista Liberta, não vou contar ainda, segunda-feira a gente conta, porque o Lula vai estar conosco aqui na segunda, tá bom? Valeu, Abraço, Lula, obrigado mais tchau. uma vez, tá? Tchau, tchau. Gente, o Lula vai lançar uma coluna aqui que vai ser espetacular, hein? Vai fazer história no jornalismo, sabe? Porque ele tem informações maravilhosas. Eu ainda tenho aqui alguns minutinhos, então eu quero mostrar para vocês o que o Xandão falou ontem em 36 laudas, 36 páginas de um despacho em que ele desopilou o fígado contra aqueles que têm detratado a justiça brasileira, inventando mentiras sobre a situação de encarceramento do ex-presidente Bolsonaro. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos trechos desse despacho. O primeiro é esse aí, está na página 10, está dizendo, olha, ocorre que mentirosa e lamentavelmente vem ocorrendo uma sistemática tentativa de deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena privativa de liberdade de Jair Messias Bolsonaro, que vem ocorrendo com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana e em condições extremamente favoráveis em relação ao restante do sistema penitenciário brasileiro. Portanto, aí o ministro Alexandre de Moraes está falando de uma situação real, de privilégio, que é verdade mesmo. Nesse outro trecho, ele começa a nominar os detratores. No dia 2 de dezembro, em entrevista a diversos veículos de imprensa, o senador Flávio Bolsonaro fez críticas infundadas às condições extremamente favoráveis da Sala de Estado-Maior da Superintendência da PF, reclamando do tamanho das dependências. Uma sala de 12 por 12, 144 metros quadrados, onde, diferentemente dos 384.586 presos em regime fechado, não há superlotação, mas sim exclusividade do banho de sol, do ar-condicionado e, pasmem, dizendo que a ordem para os policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala de 12 por 12, a chave de... Gente, volta aqui para mim, Alex, volta aqui. O Bolsonaro é preso, ele foi um delinquente, ele cometeu um crime, vários crimes, foi julgado, foi condenado, está preso. Sala de 12 por 12 é um castelo, né? Tem toda a razão o ministro Alexandre de Moraes. E ele fala aqui, ó, pode voltar a apresentação, por favor? Fala aqui, olha, que... dizendo, né, pasmem, a ordem de policiais deixar ele trancado na sala 12 por 12, como se o custodiado Jair Messias Bolsonaro não estivesse cumprindo decisão judicial definitiva de prisão que o condenou a 27 anos e 3. Preso! Bolsonaro é um delinquente preso, é só isso. É um bandido a mais num sistema que tem 1 milhão de outros bandidos como ele, por outras razões, por outros crimes, às vezes até menos graves. Outro trecho em que ele nomina aqui os detratores. O vereador do Rio de Janeiro, ex-vereador, no caso, né, Carlos Bolsonaro, do PL, filho do custodiado, provavelmente ignorando por completo a real situação do sistema carcerário brasileiro, também afirmou que essa chamada Sala de Estado-Maior tem um nome bonito e sugere tratamento especial, mas as condições mínimas de dignidade não estão sendo garantidas a uma pessoa de 70 anos de idade com problemas de saúde relevantes, né? E aqui um print com a manchete aí da reclamação do Carlos Bolsonaro, tá? Outro trecho aqui, olha. No dia 12/12, após a autorização concedida pela Suprema Corte, o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado federal Paulo Bilinski, aquele que teve um entrevero em que a namorada saiu morta, né? Ele deveria, por ser delegado de polícia, conhecer a definição de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado e reclamou do tamanho da sala, da existência de 2 horas de banho de sol e do ar-condicionado, em que pese ter reconhecido a existência total de acesso aos médicos do custodiado Jair Messias Bolsonaro. Mais um trecho aqui, agora Damares Alves. Senadora da República Damares Regina Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, por meio de um ofício encaminhado ao superintendente da Polícia Federal, anexado aos autos, em completo dissociamento da realidade fática e processual dos fatos,
afirmou que teve acesso a informações acerca do alagamento da área utilizada como cela, bem como de ruídos constantes provenientes do equipamento. Tenha santa paciência, senador, não tem mais nada para tratar, não, nenhum outro assunto. Bom, aí ele diz o seguinte: a lei de execuções penais assegura ao preso direitos compatíveis com a condição de privação da liberdade. Apesar das inúmeras e infundadas críticas, não há nenhuma dúvida de que o cumprimento da pena privativa de liberdade de Jair Messias Bolsonaro está sendo realizado no estrito cumprimento da legislação, com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana e de maneira privilegiada nessa sala de Estado-Maior. Mais um trechinho aqui, deixa eu ver se eu tenho tempo para isso. Tem mais 5 minutinhos. Esse trecho diz o seguinte: da mesma maneira, não há dúvidas da existência de uma campanha de notícias fraudulentas com o intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o Poder Judiciário, ignorando que as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado de Jair Messias Bolsonaro na sala de Estado-Maior da Superintendência da PF no Distrito Federal, com sala exclusiva, com o dobro do tamanho previsto pelo procedimento de entrega de comida todos os dias, não existem para os demais 384.500 e tantos presos do país. E diz mais, ressalta-se que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Messias Bolsonaro, condenado pela liderança da organização criminosa na execução dos gravíssimos crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito, em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações anteriormente descritas parecem exigir ao comparar a sala de Estado-Maior a um cativeiro, ao apresentar reclamações do tamanho das dependentes, 144 metros quadrados, sabe? Uma casa do Minha Casa Minha Vida não chega... Olha, tem apartamentos sendo vendidos aqui na Avenida Rebouças, em São Paulo, estúdio, 28 metros quadrados, tá? O Bolsonaro vivia numa cela de 144, agora pode 60, né? Enfim, e aí acabam as citações, mas fica aqui o registro dessa história toda que envolve as reclamações infundadas sobre o que estava acontecendo com o Bolsonaro lá na cela especial da Polícia Federal. Agora está na Papudinha, né, no conforto lá, junto com o Silvinei Marques, amigão do peito, que coordenou aquela operação de blitz contra os ônibus com eleitores do Lula, e também o ex-ministro da Justiça, o Anderson, que também é vizinho de cela de Jair Bolsonaro, também está instalado nessa suíte presidencial dos presídios brasileiros, né? Não deixem de ler a revista Liberta desse fim de semana, porque ela vai trazer um raio-x sobre o que é, na verdade, o sistema penitenciário. Você sabia que entre os presos brasileiros a incidência de tuberculose é 28 vezes maior do que entre a população em geral? Sabia? Você sabia que uma das endemias dos presídios é a escabiose, a famosa sarna, por causa do compartilhamento de colchões e por causa do espaço exíguo das celas? Os presídios são realmente uma sucursal do inferno. Mas para esse privilegiadíssimo preso chamado Jair Messias Bolsonaro, não há, por exemplo, o risco de ser contaminado, né, numa cena de curra coletiva, que é super comum nos presídios, e também não há o risco, por exemplo, né, do compartilhamento de seringas e outras coisas que fazem com que a AIDS seja uma epidemia dentro dos presídios. Então a situação dele é de absoluto privilégio, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da situação lá nos Estados Unidos. Nós temos que entregar aqui, que horas são? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui ainda, porque 58, beleza. Surgiu, então não vai dar tempo de falar isso aqui, mas eu quero que vocês saibam que apareceu nos Estados Unidos, mostra para mim, por favor, o Washington Post está revelando hoje que um médico legista atestou a morte de um prisioneiro, um cubano que tem nome brasileiro, chama Geraldo Lunas Campos, por sufocação pela ocorrência de tortura. Aos poucos, a República de Trump vai se parecendo muito com o fim da República de Weimar, lá na Alemanha, onde um louco acelerado como ele instaurou uma vez um regime apoiado por um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. É isso. Gente, bom fim de semana para vocês. Eu vou pedir só um minutinho da sua atenção aqui. A verdade sobre como pensam os brasileiros, isso aqui é uma pesquisa que foi encomendada aqui pelo ICL, que vai revelar facetas do nosso comportamento que a gente mesmo não sabia. Vai ser na quinta-feira, dia 22, às 8 horas da noite.
para você participar gratuitamente, você pode vir aqui nesse site, olha, icl.com.br/pesquisa. Não deixe de ver isso aqui, tá bom? Bom fim de semana para você. Cuidado com a chuva, juízo, sol suficiente. Segunda-feira, 7 da manhã, nós estamos aqui de novo. Tchau. Eu tenho certeza que você, quando assiste o resultado divulgado por essas pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião, tem aquela sensação de eu sei que não é assim. Nunca me perguntaram, eu duvido que seja assim que o brasileiro pensa. E você tem razão, porque a forma como essas pesquisas são feitas induz as pessoas a responder não o que as pessoas pensam de verdade, mas o que elas acham que é a resposta certa para o que foi perguntado. O ICL realizou um dos seus investimentos mais ousados até hoje e fez a maior pesquisa já realizada no Brasil sobre como pensa de verdade o brasileiro. Usando uma metodologia extremamente moderna, nós entrevistamos 10.000 pessoas nos 4 cantos do Brasil sobre os temas mais importantes. E os resultados são surpreendentes. No dia 22 de janeiro, às 8 horas da noite, o resultado dessa pesquisa vai ser revelado. E não vai sobrar pedra sobre pedra.